Manda bala. Vamos lá. Toca pau. Criação de matas onde foram destruídas e onde se tornam necessárias para regularizar as condições climáticas ou hidrográficas, ou para aproveitamento de terrenos impróprios para outras culturas. 3. Estudo das propriedades tanto físicas como químicas das madeiras, sua fisiologia e os meios de tirar das matas o maior proveito com o menor despenho e sem as estragar. A ideia de desenvolvimento sustentável aí. Isso em 1896. Guiar os lavradores e proprietários neste mesmo sentido, fornecendo-lhes informações e conselhos. Proceder ao exame dos terrenos a fim de conhecer quais as espécies que convém mais cultivar em cada um. Ter viveiros tanto para estudo como para fornecimento, quanto pedidos vierem à repartição. Vê-se, pois, que o serviço é bastante complicado e requer vários estudos preliminares que ainda faltam completamente neste estado, mas que são indispensáveis para que se possa tratar da criação de um serviço florestal geral e proveitoso. Lembramos os mais elementares e que constitui uma espécie de chave para a abertura deste tesouro intelectual e material. Classificação científica das madeiras do Estado e coordenação dos seus nomes populares, nos quais reina uma confusão deplorável. Quanto aos nomes populares, sua coordenação e fixação é isto de uma necessidade inadiável, porque raras são as madeiras que tenham apenas um nome e raros também os nomes que não sejam genéricos. Torna-se até impossível, muitas vezes, saber com certeza de que madeira uma pessoa fala, pois oriundo de uva, bálsamo e óleo. São três nomes, são uma mesma, para uma mesma madeira. Acrescendo que tanto bálsamo como óleo significam também outras madeiras diferentes. Quanto à classificação científica. Aí acabou. É interessante que ele coloca isso e depois um dos livros dele é uma sinonímia dos nomes, né, das plantas, então que inclusive está disponível. Ele vai tentar gerar um quadro, um catálogo das espécies colocando todos os nomes que elas são utilizados, né? Então agora, quanto à classificação científica, muito ainda falta pela dificuldade. Quem está com esse? De obter-se floríferos ou frutíferos das árvores altas. Entretanto, ela é indispensável, porque fixa as espécies e, portanto, as denominações populares e sem ela não pode haver descrição nem livros de ensinamento na especialidade. Estudos sobre a distribuição das madeiras em diversas qualidades do solo e sobre as condições em que cada espécie vive e atinge seu maior desempenho, ou por outro, sobre a fisiologia das espécies. A importância desses estudos é muito grande para evitar-se graves erros e grandes desperdícios inúteis. Sabe-se que cada espécie de árvore requer condições especiais, pelo que não cresce em toda parte e que nisto não pode ser contrariado. E também conhecido que as plantas têm suas simpatias e suas antipatias, o que faz a companhia de uma ser nocivas às outras, impedindo assim o desenvolvimento de ambas. Ele está falando da distribuição, né, das espécies. Agora o próximo é um outro item que ele vai então colocar que o serviço florestal deveria fazer, que é experiência sobre as propriedades físicas e químicas das diversas madeiras e nas diversas épocas. O conhecimento das madeiras indígenas é ainda muito superficial e cinde-se essencialmente às classificações primitivas em madeira dura, madeira mole ou branca, madeira para eixos, madeira para esteios, para forro e etc. O peso específico de cada uma é ainda ignorado e nem
se lhes conhece a resistência ao esmagamento e ao choque nos cortes longitudinal ou transversal. Nada se sabe do coeficiente de tensão, de tração ou de torção, de forma que é impossível fazer-se um cálculo exato para uma construção qualquer de madeira, o que muitas vezes importa em gastos supérfluos de material ou em desastres. Empregando madeiras, embora grandes, mas sem resistência de outras, de resistência conhecida, podiam ter sido reduzidas à metade do tamanho e, portanto, ter havido redução tanto no preço como na despesa do transporte. As belas experiências do Dr. Del Vecchio não são excludentes, São nem... concludentes. Ah, concludentes, desculpa, parecia um X. Normal. Não são concludentes nem suficientemente extensas para servirem de guia aos engenheiros. Além de que em madeiras do estado de São Paulo estão pouco representadas na lista de... Que o ilustre engenheiro compôs. Ele tá falando que esse Del Vecchio aí, ele não tinha estudado ainda muitas madeiras do estado de São Paulo, então o serviço florestal deveria estudar ela, saber qual tinha resistência, qual não era, quais as finalidades de cada uma. É o Otávio? Não, esse daqui é outro, é o Del Vecchio, tá escrito. Não sei quem que é. Tá falando de violão, né? É? Pode ser. Várias madeiras, né? Trabalhavam com madeira naquela época e assim.